Hoje eu vou falar a respeito do Alzheimer, se é uma doença física ou espiritual. Muita gente me pergunta isso, né? Então, para trazer uma informação precisa, porque nem tudo é físico e nem tudo é espiritual, tá? Então, me fizeram perguntas, eu separei a pergunta, fiz umas pesquisas, coisa e tal, e estou trazendo aqui porque eu acho que é um assunto que interessa muita gente, tá? Da mesma forma que o Alzheimer tem o lado dele da ciência, um problema físico, ele também tem o lado espiritual. Então, cientificamente falando, claro, as pessoas vão envelhecendo. Antigamente as pessoas morriam cedo, 40 anos, não chegavam a ter o Alzheimer. Era muito difícil, muito não, a não ser que fosse uma doença precoce, tá? Cientificamente falando, não. Ela é uma doença que ainda está sendo estudada, porque é uma doença, vamos dizer assim, nova. Porque as pessoas estão vivendo mais, 80 anos, 90 anos, até 100 anos, tá? Então, cientificamente está sendo estudada ainda. Mas muito já se sabe dela, mas cura ainda não tem. É a pessoa que tem que se curar, se cuidar. Então, tipo assim, aquela questão que a pessoa tem de não quer mais saber das coisas, quer se aposentar, não quer saber de mais nada, dar umas férias ou aposentar o cérebro, é muito ruim. Porque aí o cérebro tem que exercitar. Se ele não exercita, ele vai atrofiando, né? É uma questão física também, é a pessoa parar de ler, parar de raciocinar, né? Deixar de fazer alguma palavra cruzada. O cérebro tem que estar em atividade. E não estando em atividade, ele vai morrer. Outro lado ruim, que esse pelo menos tem uma coerência, é a pessoa querer esquecer um trauma vivido. Somente na infância, na adolescência, tá? Crianças que viram o pai sendo morto na frente dela. Isso é um trauma que ela vai carregar pro resto da vida. E é uma coisa que ela quer esquecer porque quer esquecer, de qualquer maneira. E isso, claro, mais lá na frente, ela vai desenvolver o Alzheimer. Um outro caso também é uma pessoa que tem um problema insolúvel, a vida inteira lutou, procurou terapeutas para resolver essa questão. Esquecer um problema, sentimento de culpa, querer tirar aquilo e ela não consegue. Então ela chega num determinado ponto que ela, né, quer esquecer os problemas. Fisicamente vai ser, né, uma questão científica. Praticamente ela produziu esse tipo, a negação dela fez ela produzir esse tipo de problema, né? Outra coisa também, tem pessoas já ao contrário de tudo isso, tem o cérebro acelerado demais. Ela fala mais rápido que o pensamento. A vida inteira ela é uma bala. E às vezes ela se atropela no que está falando, né? Importante disso tudo, muito que ajuda o cérebro, além dos exercícios, leitura, é a meditação. O lado espiritual, tá? O lado espiritual vem na questão da pessoa se apegar a bens materiais ou a família, né? Quer ter o neto ali perto, o filho ali perto, se preocupa muito com isso. Então, espiritualmente, essa doença vem para quando a pessoa já está numa época para desencarnar, e ela, se ela for muito apegada, espiritualmente vem essa doença para ela esquecer isso, desapegar disso, né? Ou então de um problema de vida passada que atrás tormenta ela e num determinado ponto
ela tem que esquecer. Numa determinada encarnação, ela tem que esquecer. Certo? Então, vamos assim. Por exemplo, na parte de rastresia, quem for trabalhar, ou quem trabalhar na linha de saúde, fazendo uma pesquisa de saúde, para as pessoas, de repente, vêm com uma queixa X de uma doença. Mas se for pegar um apanhado profundo, ou se, de repente, acusar do nada, às vezes a pessoa está com um problema no pé e viu um negócio na cabeça, né? O ideal é perguntar se, ó pena, aquela doença de Alzheimer, ela futuramente vai desenvolver ou já está desenvolvendo. Porque se apontou esse ponto aí no gráfico, ou na pesquisa que a pessoa estiver fazendo, já tem que logo eliminar. Porque é claro que você não vai perder tempo com isso se lá na frente não tem nada a ver. Né? Saber também aquilo, se é científico, se é espiritual. Então, gente, é assim, né? Nós somos uma antena. Nós captamos do universo tudo de bom e de ruim. Se estivermos sintonizados no universo, estaremos bem. De repente não vai desenvolver o Alzheimer. Né? O Alzheimer é aquela história, né, que a pessoa tem que esquecer alguma coisa de uma razão ou por outra. Ou apegos, né? ou o processo de envelhecimento pela idade dos neurônios. Muito bem. Então, a parte científica aqui, como me perguntaram, tá? Na pesquisa mesmo, ela pode vir assim, né? Se a pessoa tiver com Alzheimer na pesquisa, se é um Alzheimer suave. O Peno vai dizer sim ou não, se é moderado, sim ou não, se está no início, sim ou não, se é uma questão inflamatória, se é uma questão não inflamatória, se é uma questão cortiçal, né? Se é uma questão do cedo início do Alzheimer, se é uma doença peculiar em algum neurônio do córtex cerebral, se é puramente orgânico, né? Placas senis, né? Neurofibrilares, na questão, né, médica, né? Se é uma amnésia progressiva, né? Se é um ciúme excessivo, também um apego, né, nessa questão de ciúme possessivo, naquela questão de aquilo ter que parar, diminuir, né? Para a pessoa, quando for desencarnar, ela tem que desencarnar bem, leve, para não levar problema lá para cima, naquela história, quero a minha família, quero fulano de tal do meu lado, quero meu marido do meu lado, quero a minha mulher do meu lado, quero meus filhos do meu lado, não quero com ninguém, né? Atrofia significativa do córtex cerebral. Pode também ser uma somatização, né? Juntou tanto o lado científico, né? Medicina, como também o lado espiritual, né? E uma auto-obsessão, né? A pessoa mesmo se prejudica, né? Ela mesmo se cobra, né? Então, muito bem. A questão científica, né? Aqui entra também angústias e tormentos psíquicos, né? Um aperfeiçoamento moral, precisa a moral da pessoa melhorar, porque a moral ainda está baixa, não está desenvolvida, né? Uma pessoa sem moral, né? Pode ser hereditário também, pode ser por drogas ilícitas, né? Tem drogas aí que acabam destrói os neurônios, né? Então, também foi feita uma pesquisa que as pessoas com maior escolaridade, né, terceiro grau, faculdade, pós e tal, elas dificilmente, raramente vão desenvolver, tá, o Alzheimer. Aí entramos aqui na questão do lado espiritual, né? Se alguém for fazer uma pesquisa com pêndulo e rastreia para o lado espiritual, tem que saber se é uma doença espiritual. Ela pode ser física e não espiritual. Então, cada linha é um segmento diferente, tá? Se é de uma patologia física ou espiritual, tá? Se é uma questão espiritual,
se pendula ali os sintomas primários, onde tudo começou, né? De repente não começou nessa vida, já começou vidas passadas, né? Se é um processo expiatório, tem espírito que vem para expiar, passar por aquilo e sofrer daquilo, que tenha, no caso, o Alzheimer antes da idade, cedo demais. Geralmente o Alzheimer é a partir dos 60 anos, 70 anos, né? Mais 70 anos em diante. Uma pessoa com 60 menos 60 já é raro, já entraria na questão espiritual, né? Um problema orgânico espiritual, né? No caso, elementos interligados do perispírito ao corpo físico que degradam com reflexo sobre as células materiais, né? Porque o perispírito, para quem não sabe, seria uma cópia fiel do nosso corpo físico. Ele é uma camada em volta do nosso corpo físico idêntico. Para ver se isso é verdade ou mentira, vocês podem esfregar minha mão, até sentir um certo calorzinho, e botar próxima à cabeça. Vocês vão sentir alguma coisa aqui, um calor, uma vibração, um campo aqui. Esse campo é o perispírito. Vocês vão sentir alguma coisa. E quando o perispírito ele está fora do lugar, ele está, vamos dizer assim, mal colocado, pode ver que a mão, a própria vibração, vai puxar para cá e a outra vai ficar desequilibrada, certo? O perispírito está bem centralizado, seria isso aqui, né? Por alguma razão ele não encaixou corretamente para um lado ou para o outro, ou ele está muito colado, que ele tem que ter no mínimo uns 4 dedos a 20 centímetros de distância. Se ele estiver muito colado, ou às vezes não sentir essa combinação, porque você está sem energia. Alguma energia foi para o ralo aí, alguém sugou essa energia, seja alguém fisicamente ou espiritualmente, né? No caso, vamos perguntar, né? Como é que o perispírito ele não está centralizado? Como é que ele descentraliza? São alguns fatores. Primeiro, quando você dorme. Você vai para uma outra dimensão, vai para outro plano. Seu espírito está livre, preso a um cordão espiritual, tá? Um cordão de ouro, mas ele vai. E por alguma razão ele volta, na hora de voltar, na hora de acordar, ele volta e não pode encaixar perfeitamente. Às vezes ele não encaixa perfeitamente, encaixa mal, fica para um lado ou fica para o outro. Aí você acorda de manhã e fica com dor de cabeça e não sabe. Toma remédio o dia inteiro e aquela dor não passa. Só botando ele no lugar. Às vezes também você está dormindo, alguém te acorda no susto. Pô, é o corpo para lá e o perispírito para cá. Não vai encaixar. Né? Você acordou assustado, tiveram um susto. O próprio despertador às vezes assusta a pessoa. Tá? No caso de cirurgia, a anestesia também, os perispíritos se afasta, né? E quando ele não volta centralizado. Tem que botar ele no lugar, vai dar dor de cabeça também. Uma queda, de repente o cara caiu uma queda aí do terceiro andar, o corpo chegou primeiro do que o espírito, né? E o perispírito não está no lugar, né? Centralizando, quem tiver sensibilidade, não está no meio, os dois lados não estão pulsando igualmente, se tiver um para o lado ou para o outro, vai ter que botar no lugar. Isso através de um vácuo. Mão em concha para onde tiver, no caso. Se está assim, aqui tem que puxar. Tem menos, né? Está mais para cá, né? Mão em concha, dá 3 vácuos, próximo à orelha, que ele vai entrando. Ele entra. Ele entra certo. Às vezes, se você deu forte, mas por alguma razão, trocou, né? Pô, você puxou demais para cá e fez isso. Aí você tem que puxar aqui para ele vir até acertar. Geralmente, em 2 vezes no máximo. 3 vezes, alguma coisa está errada, talvez por falta de experiência. Ou então, se ele não entrar na 4ª ou 5ª vez, o espírito é teimoso, por alguma razão, né? De repente ele está querendo tomar o rumo da 5ª, 6ª dimensão, né? Então, esse é o detalhe para explicar o problema aqui do Alzheimer, lado espiritual, no orgânico perispiritual. Obsessão, um espírito obsessor, tá? Como sempre o obsessor trabalha em cima da mente da pessoa, ele vai perturbar aquela pessoa, fazer aquela pessoa esquecer, ele vai fazer todo aquele trabalho de obsessão mesmo, fazer a pessoa ficar esquecida,
doença mental, todos os tipos de doença mental, né? Para prejudicar, né? Isso também, esse processo de obsessão pode ser um processo também de longas datas ou longas encarnações. Que o espírito vai cobrando, vai cobrando, vai cobrando, e o cidadão não toma uma providência, encarnação nenhuma. Ele não procura um tratamento, geralmente espiritual, por alguma razão. E esse problema espiritual do Alzheimer, por obsessão, uma causa é essa também, uma obsessão prolongada, né? A auto-obsessão também entraria nessa questão, o sentimento de culpa, né? Mas incutido inconscientemente no espírito, também arrastando por várias reencarnações. Pode ser um chamado ajusta à própria consciência, tá? Ela ainda não tomou consciência de nada do que fez, do que veio fazer aqui, ou de uma coisa que aconteceu, que vem a acontecer, né? Uma necessidade da pessoa se isolar, um esquecimento temporário, tá? Nas ações pretéritas. Ela quer se isolar porque combinou-se dela programar a encarnação dela e ela querer morrer esquecendo de tudo, de todos. Até some. A pessoa dela como desaparecida e quer morrer longe de todo mundo. Tá? Cada caso, um caso, né? Pode também ser uma doença espiritual com cunho físico. Tá? Um pensamento nocivo traindo o espírito ao mesmo padrão vibratório. Ou seja, se a pessoa vive reclamando que ultimamente está esquecida, porque tem um esquecimento normal. A pessoa que esquece a chave onde colocou, normal. Isso aí já não é para ficar preocupado que ela está com essa doença. Não, isso é normal, a pessoa está estressada. Não é uma coisa comum. É normal. Incomum, o Alzheimer, para tirar dúvida, é uma coisa absurda, bizarra, que acontece com aquela pessoa. Por exemplo, o cara pegou a chave e ele botou em cima da mesa, aí é normal, esqueceu. De repente não é nem aquela mesa que ele costuma botar. Em outra mesa, em outro local, mas por alguma razão ele botou ali e acabou esquecendo, está ali. Agora, característico do Alzheimer são coisas bizarras. Por exemplo, ele pega aquela chave e bota dentro da geladeira, ou bota dentro do micro-ondas. A pessoa saber se é um esquecimento através de um estresse, o esgotamento mental, fadiga mental, é diferente do Alzheimer quando a pessoa começa a fazer coisas bizarras. Certo? Então tem essa questão. Por aí você vê, né? A pessoa que esqueceu, pô, normal. É claro que ela vai se policiando. Tem alguma coisa mesmo que está muito estressada, vai desestressar, cara. Vai fazer uma meditação, vai fazer uma caminhada. Agora ela, pô, onde está minha chave? Pô, ela descobriu que está dentro da geladeira, dentro do micro-ondas, num lugar assim estranho, dentro Aí já complica, né? Aí já pode procurar um médico que tem coisa ruim aí, né? Tem uma questão kármica também, ligada diretamente. Alguma coisa que ela fez para uma outra pessoa na vida passada, atormentou, que botou aquela pessoa num ponto maluco, doido, e agora está vendo nessa questão kármica, né? Então, é uma questão também interessante que essa questão espiritual não vem somente da vítima, vem também questão dos familiares em volta e até casos que o cuidador de idoso, que vai cuidar daquela pessoa, está nesse ciclo também. Por quê? Ou vida passada, vamos dizer assim, para desenvolver o amor, desenvolver a prática da caridade, tanto familiar como o cuidador, né? Um exercício incansável do bem para cuidar de uma pessoa com esse tipo de problema, principalmente o idoso, tem que ter muito carinho, muita atenção. Aí todos da família envolvidos que não teve aquilo ali, tem que desenvolver agora, né? Ou até mesmo aquela pessoa que está com esse problema não desenvolveu nada disso e ela está recebendo carinho, ela vê como receber carinho, é bom dar carinho, já fica para a próxima. Mas agora eu estou falando na questão aqui dos envolvidos, que é os familiares, é desenvolver isso, o amor, a atenção àquela pessoa. E o terceirizado, que é o cuidador do idoso, ele entra de repente lá no espaço, ele
prometeu que queria desenvolver a atenção, a paciência, né? Então é importante reparar em todos os envolvidos nessa questão. Eu não vejo como uma questão negativa. Tudo para mim é positivo. Todo lado tem seu lado positivo e negativo. Nessa questão do Alzheimer, ela é positiva. Por quê? Tem muita gente que é apegado à família, é apegado aos netos, apegado aos filhos, e isso não é bom para desencarnar. Porque se a pessoa desencarnar, ela tem que desencarnar em paz. Porque nosso corpo é uma vestimenta, é emprestada. Ela serve para o espírito viver neste plano e aprender a evoluir, a amar, ajudar o próximo. Ela vem aqui numa escola que ela vai aprender, vai estudar. Então por que ela vai se prender ao corpo? Também ela não pode se prender aos bens materiais. A casa é minha, o carro é meu, minha mulher, meu marido é meu. Poxa, aqui é tudo passageiro, tudo é emprestado para a gente poder viver de acordo com o nosso merecimento. Por exemplo, o carro. Para que eu vou me apegar ao carro? O carro me serve de quê? De um transporte com conforto. Eu vou me deslocar rapidamente com conforto. Mas por que eu vou me pegar ele? Uma casa na praia é o meu merecimento, é o meu conforto, do meu lazer. Para que eu vou me pegar isso? Eu não vou morrer e levar isso. Meus filhos são meus filhos, já criei, já estão crescidinhos, educados, vão à luta. Para que eu vou ficar, meu filhinho é meu, filhinho da mãe, eu quero com 30, 40 anos. Meus netinhos são meu segundo filhinho. Pelo amor de Deus, isso aí só faz o quê? O espírito, na hora do desencarne, fica preso à matéria. É sofrer. Né? Aí é um sofrimento que o espírito, em vez de ele seguir um novo caminho, uma nova caminhada, um novo progresso, sem olhar para trás, estar bem, feliz e se preparar para uma próxima encarnação, para registrar o que ficou registrado, não. Ele fica preso, que é chamado de alma penada, né? Ficar preso, o local que vivia, o local que gostava, das coisas que gostava, preso e atrapalhando a vida de quem ficou, né? Mas isso é um outro assunto para mais para frente, para a gente falar sobre isso. E eu espero que esse tema tenha sido bom, de utilidade, né? Mais perguntas pode escrever aí embaixo. Estou aqui para responder dentro do meu conhecimento. Que eu não souber, eu vou pesquisar, tá? E podemos falar tanto do lado científico como espiritual, apesar que as duas coisas podem estar juntas também. Mas a gente, nem tudo é físico e nem tudo é espiritual. Porque tem gente que é assim, né? Tá com uma dorzinha, essa dorzinha é médico. Não, ela vai para o Santo Espírito. Né? Quando ela tem uma dorzinha que é do Santo Espírito, ela procura o médico. Quer dizer, ela está sempre errada e trocada e nunca resolve aquele problema. Ou seja, o que é da terra é da terra, o que é do céu é do céu, do espírito é do espírito. Então, cada ciência tem um tratamento. Quando a ciência não sabe tratar daquilo ali, ela dá o nome de síndrome. E quando entra o nome de síndrome, é uma questão espiritual. Só a espiritualidade vai responder essa questão e tratar. Ok, pessoal? Um abração, até a próxima. Bye, bye!